Olá, estamos aqui para mais uma videoaula para a disciplina Práticas para o Ensino de Matemática. E hoje, saindo um pouco fora do padrão dos fundamentos, que eram situações gerais, eu vou falar uma situação específica que são as práticas interdisciplinares. Bom, para tratar desse tema, a gente vai utilizar, eu vou utilizar um texto e um vídeo que foram propostos para vocês estudarem ao longo dessa semana, tá bom? Bom, eu já dei um spoiler na videoaula anterior, quando eu falei sobre esse tema, sobre esse filme, quer dizer, com relação ao trabalho interdisciplinar, mas eu não especifiquei qual. Tentando resolver o problema do envio do foguete para a Lua, foi formado um grupo de trabalho com pessoas de diferentes formações, um deles era engenheiro, físico e uma matemática nesse grupo. Então, eles se juntaram para resolver um problema que separados, se eles estivessem tentando resolver esse problema separado, eles não dariam conta de encontrar uma forma de enviar o foguete para a Lua, tá? Então, o trabalho disciplinar é bem fortalecido por esse filme e, através dele, pode haver um trabalho assim em sala de aula, tá bom? Bom, primeiro assim, nós... Bom, história para a gente, várias vezes aqui eu enfatizei, Então, história é um elemento extremamente importante no desenvolvimento de qualquer disciplina, Primeiro porque ela humaniza, ninguém nasce sabendo, mostra a importância da forma como o professor vai tratar aquele assunto, da forma como ele deve tratar aquele assunto, e acaba nos capacitando a abordar determinados tópicos, Então, por exemplo, a questão da interdisciplinaridade, naquela época que eu comentei em algumas videoaulas anteriores, que era tudo misturado, Então, uma pessoa, não existia um matemático, um físico, um filósofo. Uma pessoa que tinha um tempo disponível de qualidade, que não era de trabalho braçal, ele tinha um tempo disponível para observar os fenômenos e tentar refletir sobre eles e encontrar uma leitura daquilo que ele estava observando, certo? Então, não existiam disciplinas naquela época, Uma mesma pessoa tinha domínio sobre os conhecimentos de diversas áreas que a gente conhece hoje. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento de várias áreas, aí aconteceu o fenômeno da especialização, Então, como a gente faz hoje, Então, aquela pessoa, ele é médico, ele é professor, ele é psicólogo, ele é engenheiro, e dentro dessas áreas tem mais especialidades ainda, no sentido de que, à medida que a gente se especializa, a gente vai tentando realizar estudos ainda mais aprofundados para que aquela ciência se desenvolva, tá? Então, só a título de curiosidade, por exemplo, essas eram disciplinas há muito tempo atrás, olha que interessante, E aí eu queria dar um destaque na questão das prendas domésticas, que essa disciplina específica é mencionada nos documentos nacionais, Os alunos... primeiro as escolas eram separadas por sexo, escolas de meninos e escolas de meninas, e o currículo era diferente. E um detalhe que nos chama a atenção é que enquanto os meninos aprendiam geometria, as meninas aprendiam prendas domésticas. Então, só a título de curiosidade. E, assim, o que a gente chama hoje de matemática não foi sempre assim, Então, aqui no Brasil, em particular, como um reflexo de um movimento internacional, foi instituído, mais precisamente em 1929, através de que hoje a gente chama de educador matemático, no Colégio Pedro II, também uma instituição extremamente relevante na história da educação matemática.
Então, antes, quem eram as disciplinas? As disciplinas eram geometria, aritmética, álgebra e trigonometria. E para se referir a essas disciplinas, era comum chamá-las de matemáticas, né? E aí, num determinado contexto histórico, percebeu-se que se elas fossem, se fossem juntadas, né, numa única disciplina, e nessa única disciplina eu fizesse relações, por exemplo, vou tratar uma questão de geometria, mas com essa questão de geometria eu posso me utilizar tanto da álgebra como a trigonometria. Então, aí a disciplina passou a ser chamada matemática, tá? E aí, pensando na matemática como uma ciência, né, a gente tem que refletir como que tem essa relação entre, né, ciência, saber escolar e disciplinas, né? Então, como eu comentei numa das videoaulas anteriores, né, a grosso modo, a gente poderia dizer que cada um dos professores de disciplinas específicas acabam realizando um trabalho que, por exemplo, numa aldeia indígena é feito por um pajé, né? Ele passa para o povo mais novo toda a cultura que aquela aldeia desenvolveu ao longo do tempo. Então, por exemplo, no caso da matemática, né? Então, os professores de matemática que estudaram a respeito do conhecimento matemático historicamente desenvolvido, ele tem a função de criar uma estratégia para passar para os alunos do ensino básico de uma forma convincente e adequada para a etapa escolar, os conhecimentos que ele teve acesso, tá? Bom, e assim, um outro material que vai falar sobre a questão interdisciplinar é um vídeo, e eu destaquei essa estrutura, né? Porque é um vídeo que está disponível numa central relacionada à formação do professor do Estado de São Paulo, que eu vou falar um pouquinho também, posteriormente. Mas, só a título de conhecimento, um termo muito usado no ambiente escolar, que é a TPC, né? O que é isso? É um momento que os professores passam por uma certa capacitação, né? Nesse caso, agora, na Escola do Estado, existe esse centro de mídias, né, que fornece essa formação continuada dos professores, tá bom? Então, ó, aulas de trabalho pedagógico coletivo, que é um momento de aprendizado proporcionado aí pela Secretaria da Educação. Eu vou destacar uma parte do vídeo, né, que é esse esquema que está resumindo, né, como a gente... o meio mais adequado de trabalhar a interdisciplinaridade, né? Então, tem uma similaridade com o que pode ser visto no vídeo que eu mencionei lá no início. Então, por exemplo, no caso do vídeo, ele vai falar sobre matemática e português. Mas não quer dizer que eu precise ficar restrito a matemática e português. Eu posso, dependendo do objetivo da aula, eu posso me juntar a vários professores, matemática, português, física, biologia, vai dependendo do tema. E aí cada professor vai falar a contribuição, né? Vai ser uma aula colaborativa, né? Tem que ser colaborativa para funcionar. Todos devem estar dispostos a fazer um trabalho colaborativo, né? Em função de um tema, tá? E aí, para abordar algum assunto e ter os diversos olhares das disciplinas. É um trabalho extremamente importante para a formação dos alunos. Então, esse esquema, né, enfatizado nesse slide, resume o que a gente entende por interdisciplinaridade, desculpa, e a forma como a gente os benefícios que esse trabalho pode ter utilizando essa estratégia, tá? O outro texto, né, que vocês vão estudar ou já estudaram, né? Vocês podem ter lido, mas na realidade, como eu já enfatizei algumas vezes, só a leitura não implica estudo, a gente tem que destrinchar o texto, procurar vocabulário, ler mais de uma vez. Esse texto, ao contrário do vídeo, ele vai falar sobre matemática e geografia, né? E é um texto recente, né, de 2022, e vai fazer alguns relatos extremamente pertinentes para a nossa discussão aqui. Tá joia?
Bom, esse trecho em particular eu vou destacar no sentido de enfatizar a importância da leitura de vocês, né, dos alunos, uma leitura não passiva, de questionar, né? Quando a gente lê esse trecho aqui, por exemplo, e em alguns momentos ele aparece de novo, né? Existe essa expressão ambientes de pesquisa e, assim, ao longo do texto, eu quero que vocês observem se houve realmente a descrição de como foi feita essa pesquisa na aula, tá? Aí vamos ver se vocês ficam com a mesma impressão que eu, no sentido qual não existe uma descrição explícita sobre esses ambientes de pesquisa, né? Ele pode ter acontecido, mas assim, no texto às vezes pode não haver o detalhamento, porque como se trata de um texto que foi enviado para um evento, ele tem um número certo de páginas, né? Então a gente não pode abordar tudo. E esse material em particular se constitui em foi coletado numa das fontes que eu mencionei numa aula de planejamento, né? Então, assim, se você vai preparar a aula em função de um texto que foi procurado no evento, que foi encontrado no evento, você tem que fazer uma leitura apurada das adaptações que você tem que fazer para colocar em execução, tá bom? Bom, agora eu gostaria de destacar alguns itens, né, desse texto, né, ainda nesse texto. Primeiro, assim, pela data da apresentação, ele foi realizado, né, ele vai destacar, ele foi realizado após o ensino remoto, né? Então, a gente ainda tem sequelas do ensino remoto. Temos benefícios, né, no sentido de utilização de recursos, né? Mas, ao mesmo tempo, benefícios também de pensar que a escola não está simplesmente vinculada a conteúdo, a questão da socialização é extremamente importante, né? Mas a gente tem a sequela no sentido que, na expectativa que alguns conteúdos deveriam ter sido aprendidos e não foram, devido a diversos fatores, né? Então, ele vai fazer uma menção em relação a isso. E, nesse caso, quem propôs a atividade foi um professor de geografia, né? Ele vai fazer menção a um assunto, né, a questão da localização, mapas, que, por exemplo, é trabalhado desde os anos iniciais do ensino fundamental. O quão importante é essa temática, tá? Uma parte interessante, né, uma parte bem legal, é assim, a reação dos alunos ao presenciarem dois professores de disciplinas diferentes entrando para ministrar uma aula juntos. Então, olha como está na cabeça dos alunos, está tão forte isso, que não pode se fazer um trabalho em conjunto, que eles se espantaram com essa reação, tá bom? Com esse comportamento. E, ao contrário do que alguns podem achar, os alunos participaram ativamente, né? Então, assim, é muito importante diversificar as práticas em sala de aula, e o trabalho interdisciplinar é uma das possibilidades. E promove, além desse trabalho colaborativo, né, promove o aprendizado mútuo, né, porque a gente está lidando com gente, né, com ser humano, isso é extremamente importante. Um outro assunto que ele destaca é a questão da geometria euclidiana, né, e a geometria analítica devido ao René Descartes, né, que ele cria a questão do plano, né, que é uma situação que eu vou contextualizar com vocês agora. Né, o plano cartesiano. A título de provocação, eu trouxe para vocês um trecho dos Parâmetros Curriculares Nacionais de primeira a quarta série, que era a nossa referência antes da BNCC. E, apesar de não ser uma referência, ele ainda se constitui em uma fonte de informação, né? Porque o conhecimento descrito ali não foi descartado. Apenas a BNCC é muito mais detalhada do que os parâmetros, tá? Então, o ponto, a reta, o quadrado não pertencem ao espaço perceptível. Podem ser concebidos de maneira ideal, mas rigorosamente não fazem parte desse espaço sensível. O que eu quero provocar vocês? A gente tem muita matéria relacionada ao plano cartesiano, e geometria euclidiana é tudo no plano, né? Mas, assim,
o plano em si não existe, né? Ele não, porque assim, vocês conhecem alguma coisa no mundo, né, na existência, que não tem espessura? Até a folha de sulfite tem espessura. Então a gente vive no mundo 3D, como a molecada costuma falar. Aí vai falar assim, poxa, mas o plano não existe no mundo sensível, para que ele serve? Ele serve para que a gente possa fazer a leitura do mundo 3D. Quando a gente está olhando, por exemplo, para uma tela do computador, dependendo do formato, eu estou vendo um retângulo. Então, é a perspectiva que o conceito do plano nos ajuda a fazer a leitura. Tá bom? Um outro destaque vai estar relacionado a um dos resultados da pesquisa descrita. Aí eu peço a atenção aí nessa leitura. Então, ó, os autores, eles estão inferindo, ou seja, com base nos dados que eles coletaram, eles supõem, né, eles se sentem fortes para afirmar que a realização do trabalho interdisciplinar potencializou um processo de ensino contextualizado, sem perder de vista o rigor científico. Propiciou o estabelecimento de uma relação dialógica entre o conhecimento escolar e o social. Por que o social? Porque ao discutir questões de localização local, mundial e o entrosamento ali, você está mexendo com questões que não estão só presas à questão de conteúdo. Estimulou o interesse dos educandos e denotou o planejamento e execução de uma prática de ensino mais dinâmica e oportunizou a reflexão docente sobre estratégias delineadas no percurso formativo. Então, é um dos resultados com relação a esse trabalho que deveria motivar a utilização dessa estratégia, tá? Agora, assim, como um dos problemas, né, porque assim, toda vez que a gente faz uma pesquisa, mesmo sendo na área de educação, nem tudo são flores, como diz o jargão, né? Então, assim, e a gente acaba descrevendo o lado bom, né, as questões positivas e as questões também que podem trazer prejuízos ou que têm dificuldades, né? Então, essa é uma delas. Como entraves, podemos citar o tempo destinado para o planejamento docente, visto que no contexto da educação básica são incumbidas múltiplas funções aos professores e às próprias instituições escolares, bem como a fragmentação curricular que não estimula a instauração de ambientes dialógicos entre as disciplinas formativas. Qual que é a questão aqui, né? Então, assim, é muito comum ouvir alguns professores, os professores afirmarem que, na realidade, se ganha pela hora-aula, né? O planejamento da aula, às vezes, é muito pouco, né? Fora do horário. Existem algumas iniciativas, como as escolas de tempo integral, que é uma experiência muito legal que está acontecendo e que os professores têm a oportunidade de planejar a aula e ganhar por esse planejamento de aula, tá? Então, eu termino aqui com vocês apresentando as referências, né? Então, do texto e do vídeo, e encerro essa aula esperando que vocês tenham gostado e nos vemos nas próximas aulas.